Fala meu time, como é que vocês estão? Suavidade? Chegando aqui para mais um episódiozinho do Quer Dizer e como vocês já viram aí na thumb, a gente vai estar falando, lógico, da final do Mundial de Clubes da FIFA desse ano, 2023. O vídeo está sendo gravado hoje na terça-feira, dia 19, à noite. Vou postar aí, acredito que entre quarta e quinta-feira, tendo visto que a final é na sexta, certo? Vamos tentar trazer um pouquinho aí do que a gente espera pro confronto, né? Acredito que esperado confronto entre Diniz e Guardiola, entre o dinizismo e o guardiolismo, né? O cruyffismo, que, mano, assim, se você acompanha futebol há um bom tempo e nunca projetou na tua cabeça um confronto entre Diniz e Guardiola, depois que o Diniz surgiu aqui no Brasil, né, no futebol brasileiro, com uma maior relevância lá em 2015 com o Audax no Campeonato Paulista, tu tá fazendo errado, pô. Tu tá torcendo errado, tu tá curtindo futebol de uma maneira errada. Porque é simplesmente impossível não fazer comparação, não ter algum tipo de vínculo entre os dois, né? Embora tenha esse senso comum aí de que os jogos são muito parecidos, se a gente pega para estudar e analisar taticamente, a gente percebe que há bastante diferenças no que os técnicos acreditam, mas é impossível não associar. Era impossível não projetar. Eu mesmo, quando o Diniz apareceu com aquele Audax lá, fiquei bem impressionado, era muito legal de ver jogar, e na minha cabeça projetei diversas vezes esse confronto, e finalmente vai acontecer aí nessa sexta-feira, né? Quem diria lá atrás que isso poderia acontecer, está acontecendo. Então a gente vai trazer aí mais ou menos o que a gente espera para esse jogo de sexta-feira, viu, rapaziada? Vou trazer aí um pouquinho de uma análise tática também, bem por cima, para o vídeo não ficar muito longo. E também alguns clipes para vocês entenderem o que eu vou tentar expor aqui, beleza? Mas antes de começar, já gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, clicarem no botão de se inscrever, ativa o sininho para sempre que a gente postar vídeo chegar a notificação aí para vocês. É muito importante para nós que vocês deixem um like, em que vocês prestigiem a gente, né, com o view de vocês, compartilhando com os amigos para ajudar o canal a crescer. Lembrando sempre que nossos links aí de Instagram, TikTok e do próprio YouTube estão em todas as nossas redes sociais, @fullclubismoFC, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube, certo? Então o que vocês puderem fazer aí para ajudar a gente a crescer é muito de bom grado, viu, rapaziada? A gente agradece. Então, taca o dedo aí no like e bora pro vídeo. Bom, como eu disse, estou gravando o vídeo nessa terça-feira, né? O City hoje venceu o Urawa Reds do Japão por 3-0, sem muita dificuldade. O jogo ficou um pouco truncado ali, até o City abrir o placar no final do primeiro tempo, mas era um jogo com amplo domínio do City. Em dado momento do primeiro tempo, o City chegou a ter 87% de posse de bola, né, com o primeiro tempo já bem corrido, né, não no começo, porque aí não tem muita relevância esse número, mas um grande domínio. O time do Urawa, eu estava assistindo esse jogo com meu irmão, e foi até algo que eu cheguei a comentar para ele. O time do Urawa não dava nem para definir a forma que o time do Urawa se defendia, porque a intenção era uma linha de 4, depois uma linha de 5 e depois o atacante Kanté na frente, mas essas linhas eram tão próximas, tão juntas na entrada da área, que muitas vezes elas se mesclavam, então parecia até de repente um 8-2-0 ou em alguns momentos até um 10-0-0, né, sem contar o goleiro, lógico, por parte do time japonês, tendo em vista a qualidade técnica e a diferença abissal aí entre os dois times, né? E depois que o City abriu o placar, ficou muito mais fácil, construiu com muita tranquilidade o resultado, não precisou se esforçar, pôde rotacionar os jogadores. E o segundo tempo, principalmente depois do terceiro gol, aconteceu meio que em ritmo de treino. Em contrapartida, o Fluminense ontem, na segunda-feira, teve um pouquinho mais de dificuldade contra o Al-Ahly, porque eu acredito que o psicológico acabe tendo um grande papel, né, nesses jogos de semifinal entre o campeão da Libertadores e quem quer que seja o adversário, primeiro porque assim, a qualidade técnica do futebol sul-americano decaiu nos últimos anos, isso é um fato, a gente vê pela própria competição da Libertadores que antes era uma competição muito mais complicada, muito mais desafiadora para os clubes brasileiros. Hoje em dia é quase que uma Copa do Brasil, em virtude desse declínio aí de qualidade técnica do futebol sul-americano como um todo, né, principalmente por conta da venda de jogadores de forma muito prematura para a Europa. Então, logicamente, o crescimento do futebol
no polo árabe, né, Arábia, Catar, mesmo China, Japão, o crescimento do futebol, principalmente por conta do dinheiro, nesses polos, fez com que esses times conseguissem contratar jogadores de outra qualidade técnica, dando uma pareada. Os próprios times mexicanos também estão bem nivelados aí com os times que saem aqui da Sul-América, da América do Sul, para se enfrentar na semifinal. Então acabam sendo jogos muito difíceis, equilibrados. A gente viu o Palmeiras sendo eliminado pelo Tigres, o Flamengo tendo dificuldade contra o Al Hilal, mais antigo aí também teve o Inter sendo eliminado pelo Mazembe em 2010, o Atlético Mineiro sendo eliminado pelo Raja em 2013. Então, enfim, tivemos alguns episódios aí de times brasileiros ou campeões sul-americanos tendo dificuldade na partida de semifinal. O Fluminense não foi diferente, teve sim suas dificuldades, mas acredito que muito por conta do psicológico, né? O Fluminense cedeu muito contra-ataque, o Al-Ahly teve suas oportunidades, se tivesse caprichado um pouco mais no último passe, na finalização, poderia ter dado mais trabalho para o Fluminense, mas no final das contas, principalmente depois que o Fluminense fez o gol, tirou um pouco do peso, o time se soltou um pouco mais, começou a encaixar mais seu jogo, porque é mais time, tem qualidade técnica, é um time bem treinado, não tem como falar o contrário disso, mesmo se você não gostar do Diniz ou do estilo de jogo do Diniz, não tem como falar que o Fluminense executa mal aquilo que se propõe. Então conseguiu aí também construir sua vitória, e por conta disso, por conta do Fluminense ser um time muito bem treinado, eu acredito que a gente vai ter um jogo na sexta-feira, rapaziada. Sexta-feira às 3 horas da tarde, inclusive, né? Se vocês puderem aí, quem tiver disposição e possibilidade de assistir, assiste esse jogo, porque eu acredito que vai ser um jogo esteticamente muito agradável de se ver. Por conta disso que eu falei. Tem dois caminhos muito distintos que esse jogo pode tomar, tá? Eu já vou chegar nisso. E lembrando aqui, até fazendo um merchazinho, o jogo vai ser transmitido aqui no YouTube pela Cazé TV. E se você quiser assistir na televisão pelos canais Globo, tanto a Globo quanto o Sport TV vão transmitir a partida, tá? O jogo às 15 horas na sexta-feira. E o que eu espero desse jogo, rapaziada? Como eu disse, um jogo esteticamente muito agradável de se ver. Dois técnicos que prezam pela posse de bola, dois técnicos que prezam pelo jogo bonito, por tentar jogar. Não acredito que nenhum deles vá abrir mão do seu estilo de jogo, vão se adaptar ao adversário sim. Não existe mais no futebol de hoje em dia a ideia de eu tenho meu estilo de jogo, eu tenho meu jogo, eu vou jogar desse jeito e um abraço. Não, os técnicos estudam muito os adversários e precisam sim se adaptar ao adversário que vai enfrentar, mas no caso desses técnicos especificamente, de alguns clubes como são Manchester City e Fluminense, eles se adaptam ao adversário sem abdicar o seu estilo de jogo, né? E sim procurando priorizar facetas do seu próprio jogo de forma a conseguir desempenhar melhor, explorar as dificuldades em campo do adversário que vai enfrentar, certo? Dito isso, o jogo vai ser interessante exatamente por essa batalha pela posse de bola. O City é um time mais técnico, muito mais técnico, tem muito mais qualidade técnica, e que vem jogando junto há muito tempo, vem sendo treinado pelo Guardiola há muito tempo. O Guardiola chegou no City na temporada 16-17, ou seja, fazem lá seus 7 anos que o Guardiola está no City. O Diniz já tem um trabalho de longa duração aí no Fluminense, mas não chega perto da duração do trabalho do Guardiola, então isso logicamente pesa aí no desenvolvimento do que o técnico quer, né, no desempenho dos jogadores em campo a nível tático. Mas o time do Fluminense, como eu disse, é um time muito bem treinado, um time que acerta muito dentro do que se propõe, então por isso que eu acho que vai ser um jogo esteticamente bonito de se ver. Falando um pouquinho de escalações, o Fluminense eu acredito, né, que projetando, eu acredito que o Fluminense vai ir com a sua escalação básica de Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marcelo na lateral esquerda, Nino e Felipe Melo na zaga, o meio campo de André, Martinelli na base e o Ganso um pouco mais à frente, com Cano no ataque, Arias numa ponta, Keno na outra, né, basicamente um 4-3-3, que não é um 4-3-3 na prática, a gente sabe disso, porque o time do Fluminense é um time muito móvel, não respeita muito posicionamento, né, o jogo aposicional, como o próprio Diniz fala, mas esse é o time base do Fluminense que eu acredito aí que vá para a partida, né? Enquanto por outro lado o time do Guardiola, o Manchester City, eu acredito que vai jogar de Ederson no gol, 3 zagueiros com Walker, Akanji e Ake, algum desses três aí
Na verdade, entre o Akanji e o Ake pode ser que algum dos dois saia para a entrada do Gvardiol. O Walker eu tenho certeza que vai continuar. Né? Aí na base do meio campo a gente tem o Rodri e o Stones. Né? O Stones desde a temporada passada vem agregando ao meio campo aí para ajudar o Manchester City na construção e ter esse domínio do meio campo. Nessa formação meio que o Pep Guardiola ressuscitou aí para a última temporada, deu muito certo. O City vem jogando assim essa temporada também. Um pouco mais à frente da volância a gente vai ter o Bernardo Silva pela ala direita, o Grealish pela ala esquerda. Mais centralizados eu acredito que vão ser Foden e Kovacic. E na referência do ataque, o Julian Álvares, rapaziada. Uma escalação um pouco diferente da que o City usou hoje, com o Foden de falso 9, o Álvares no banco, Matheus Nunes jogando. Eu acho que o City vai ser um pouco diferente, vai manter algo mais próximo da sua formação ideal quando estão em todos os jogadores à disposição. Não vai ser o caso de sexta-feira, porque Haaland, De Bruyne e Doku, quer dizer lá ele, estão machucados, estão cortados e não vão jogar. Então eu acredito que o City vai desse jeito que eu falei, algo mais próximo aí da sua formação ideal, certo, rapaziada? O City já é um time mais posicional, o jogo posicional em sua essência, os times do Guardiola. Então essa formação aí, meio que um 3-4-3 ou um 3-2-5 de repente, enfim, como você preferir. Mas vai ser algo muito mais perceptível quando o City tiver a bola no pé, essa formação, do que o próprio 4-3-3 que eu falei do Fluminense. Quando o Fluminense tiver a bola no pé, dificilmente a gente vai ver os jogadores dispostos em campo num 4-3-3, exatamente pelas diferenças do jogo. Falando um pouco então desse estilo de jogo, o Fluminense, cara, é um time que tem como base o jogo aposicional que eu comentei. A ideia do Diniz parte muito disso, né, de você sobrecarregar o local da bola, onde a bola está, de jogadores, de forma a você conseguir trocar passes entre jogadores e em bloco você vai progredindo. Né, você vai atraindo a marcação, se a marcação do outro time não apertar, não juntar, não englobar naquele local onde está a bola e os jogadores do Fluminense estão se aglutinando, o Fluminense vai ficar tocando a bola eternamente e vai subindo. Então a marcação é obrigada aí e o Fluminense vai conseguindo progredir e vai levando a bola para o espaço. Então são um estilo de jogo, né? As movimentações dos jogadores são muito mais, para usar uma palavra que está na moda, é muito mais caótico, né? É um caos organizado que o Fernando Diniz preza para confundir a marcação adversária, para conseguir progredir seu time em bloco. Então os jogadores não têm posição fixa, muitas vezes você vai ver o Keno, que em tese é o ponto esquerda, lá na ponta direita, junto com o Ares que vai estar por lá também, o Cano saindo da referência, se aproximando para jogar, o Ganso muitas vezes que é o meio campo centralizado, abrindo na ponta. Então você vai ver o Marcelo saindo da lateral esquerda, indo jogar na meia. Então assim, você vai ver muito essa, não diria nem troca de posições, porque não é uma troca, mas sim essa movimentação em que os jogadores não guardam posição, né, de forma simples, né, de forma mais simples de se dizer, os jogadores não guardam posição, e é nisso que o Fernando Diniz acredita. Essa é a ideia, e para você praticar essa ideia, o Fernando Diniz precisa da bola. É o principal instrumento do estilo de jogo do Fernando Diniz, por isso que eu acredito que ele não vai abdicar, e como eu comentei antes, uma batalha pela posse de bola, eu acredito que vai haver, né, o City eu entendo que tem a vantagem, porque tem jogadores que são tecnicamente melhores, então tem mais qualidade de manter a bola sob pressão, que também vai ser uma chave para essa partida. A pressão que o outro time vai conseguir fazer no portador da bola vai dizer muito sobre o que vai ser o jogo, certo? Então isso vai ser muito importante também, eu vou chegar lá. Por outro lado, o time do Guardiola é um jogo posicional, e a essência do jogo posicional é que os jogadores estejam nas posições pré-determinadas, né? O campo é dividido em diversos setores e que os jogadores estejam nessa posição pré-determinada a todo instante. Não os mesmos jogadores, há muita troca de posição, mas aí sim, de fato, uma troca de posição. Então você vai ver o Walker domina a bola na saída, ele precisa progredir para conseguir o espaço, ele vai progredir, o Stones que está na volância, ele vai descer para cobrir o espaço do Walker, o Walker passa a ser esse volante ao lado do Rodri. Enfim, essa troca de posição, ela acontece, mas é indispensável, é muito importante que os jogadores entendam essa movimentação, por isso que é uma engrenagem, né? É muito trabalhado isso pelo Guardiola, é muito importante que os jogadores entendam essas funções
para que quando um jogador saia da sua posição porque a jogada pede, outro jogador cubra aquela posição e você sempre tenha as bases pré-determinadas, as bases fixas, certo? Então você vai ver muito o Bernardo Silva, que joga na ala e por ser canhoto, joga na ala direita, por ser canhoto ele tende a trazer para o meio, né, a fechar, então precisa de amplitude por aquele lado, então você vai ver muitas vezes o meia pela direita, o De Bruyne fazia muito isso, vai ser o Foden provavelmente na partida de sexta-feira, abrindo para ocupar o lugar do Bernardo Silva e manter a amplitude do campo. Então assim, há necessidade dessa troca de posição, mas aí sim, como eu disse, uma troca de posição. Os jogadores sempre precisam manter os espaços que o Guardiola quer ocupado, certo? Diferentemente da proposta do Fernando Diniz. Mas, tal qual a proposta do Fernando Diniz, para fazer isso, o City prioriza a bola, é o principal instrumento do estilo de jogo do Manchester City e do Pep Guardiola, é manter a bola. Então são dois times que não que jogam para ter a bola, mas que precisam da bola para jogar, certo? Isso é até uma frase citada no próprio livro do Guardiola, Guardiola Confidencial. Ele fala que existe dois tipos de time, dentre os times que procuram jogar com a bola no pé, e é o time que joga para ter a bola e o time que precisa da bola para jogar, ou que tem a bola para jogar. Né? E no caso tanto do Fluminense quanto do Manchester City, são times que têm a bola para jogar, e não que jogam para ter a bola. Sem a bola o jogo não flui, não acontece. Então você não vai ver o Fernando Diniz falando para o Fluminense ficar em bloco baixo e tentando lançamento, tentando contra-ataque a todo instante contra o Manchester City. Pode ocorrer em algum momento ou outro da partida, porque o time do Manchester City, como eu disse, é muito técnico, muito forte. Então acredito que em diversos momentos do jogo a gente veja o City conseguindo se estabelecer no campo de ataque, o Fluminense precisando descer o bloco, juntar as linhas e defender em bloco baixo. Você não vai ver o Fluminense à vontade fazendo isso. Pode ser que precise, que o City obrigue, mas não vai ser a proposta do Fluminense, não é o jogo ideal para o Fluminense, certo? O que é o jogo ideal para o Fluminense? Que o Fluminense consiga ter a bola. Para o Fluminense conseguir ter a bola, e aí tá a grande chave da partida, rapaziada. E para mim é o que vai determinar o que vai ser esse jogo. Se vai ser um jogo de trocação, um jogo de igual para igual, guardadas as devidas proporções, ou se vai ser uma goleada do City, tá? Que é a saída de bola. A saída de bola é uma base muito importante dos dois jogos, tanto do jogo do Fernando Diniz quanto do jogo do Guardiola. E eu vou estar mostrando para vocês agora um pouquinho da diferença na saída de bola sob pressão dos dois times. Perfeito? Eu vou pegar aqui algum vídeo, vou estar colocando na tela para vocês, primeiramente do Fluminense e do Diniz. É um jogo pelo Campeonato Brasileiro desse ano contra o Corinthians na Neoquímica Arena. No momento do jogo o Fluminense estava ganhando por 1-0, é um tiro de meta, e aí vocês vão ver como que se comportam os jogadores do Fluminense na saída de bola para conseguir envolver a pressão do adversário, achar os espaços e progredir para o campo de ataque, certo? Vou colocar o play aqui para vocês acompanharem. Aí vocês estão vendo o Fábio no tiro de meta, e repara essa rotação dos jogadores do Fluminense. Você percebe que 3 jogadores diferentes já entraram na área, passaram pela bola, se posicionaram para atrair a marcação do Corinthians e começar a saída de bola do Fluminense. Aí vocês vão reparando, a bola aberta aqui, se eu não me engano, com o Manuel, ele vem trazendo, vem conduzindo a bola, o Corinthians nem está marcando tão alto assim, conforme o Fluminense vai tocando, a marcação do Corinthians vai subindo, e aqui é o primeiro momento que eu queria parar, rapaziada, para vocês verem. Na verdade, vou parar um pouquinho mais pra frente. Aqui. Veja. O Fluminense aglutinou os jogadores desse lado do campo. Aqui na imagem a gente consegue ver o Samuel Xavier, se eu não me engano, o Martinelli, o André com a bola, o Manuel. Tem mais um zagueiro ali pra trás, que é o Nino, que ele já sumiu na imagem, certo? E mais 2 jogadores ali pra cima. Então a gente consegue ver na imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Fluminense. Tem o 7º ainda atrás e o Fábio. Então tem 8 jogadores do Fluminense no campo de defesa para fazer essa progressão, mas reparem o espaço que existe à frente do lateral esquerdo do Fluminense. Olha o tamanho do espaço que existe ali. É ali que o Fluminense quer levar a bola, mas como que o Fluminense faz isso? Aglutinando os jogadores no canto direito, trazendo a marcação do Corinthians para que esse espaço surja, e aí sim movimentando a bola para lá, que é o que a gente vai ver que vai acontecer. Isso jamais aconteceria numa saída de bola do time do Guardiola, tá, rapaziada? Essa é a principal diferença. O Guardiola precisaria que tivesse um jogador naquele setor, um jogador do seu time. Então essa livre movimentação é um dos grandes trunfos aí do Fernando Diniz para sua saída de bola. Eu vou soltar o vídeo aí para vocês acompanharem a sequência da jogada. O Fluminense vai tocando, vai recuando,
vai movimentando e vocês vão ver que a bola vai para aquele setor que eu comentei. O Corinthians vai subindo a marcação, segue sem nenhum jogador naquele espaço, perfeito? E a bola vai chegar lá e o Fluminense vai progredindo para o campo de ataque. Com calma aí vai construindo e a bola chega no campo de ataque, rapaziada. Ó, e mais uma vez, eu vou pausar o vídeo de novo aqui, a gente já vê que o Fluminense já trocou o lado da jogada e a gente consegue ver perto da zona da bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Fluminense na zona da bola, tocando na bola ali por aquele lado. Então essa é a base aí do jogo do Fernando Diniz, rapaziada, é trazer o máximo de jogadores possíveis para a zona da bola para conseguir em bloco progredir e levar ela para o espaço. Por outro lado, rapaziada, agora eu vou mostrar para vocês um clipe aí de um jogo do Manchester City. Esse jogo aqui é da Liga dos Campeões da última temporada, que o City foi campeão. É o jogo de oitavas de final contra o Leipzig, foi aquele jogo que o Haaland fez 5 gols, foi 7-0 para o Manchester City. Mas o começo do jogo, o Leipzig pressionou muito a saída de bola do City, foi um time desafiador na construção de jogo do City, e aqui a gente tem um claro exemplo, eu vou dar o play aqui para vocês, de vocês entenderem como que o Guardiola procura construir sua jogada desde a base, né? Fala, rapaziada, fazendo uma pausa no vídeo aqui para conversar com vocês. Infelizmente a gente vai ter que cortar a próxima parte do vídeo por conta dos direitos autorais da UEFA, tá? Eu ia fazer uma análise aí de um vídeo entre Manchester City e RB Leipzig pela temporada passada da Champions, seria o vídeo que eu ia pegar para analisar a saída de bola e comparar com o Fluminense, mas infelizmente a UEFA não permitiu. A gente tentou cortar, tentou editar, fazer o possível, mas a UEFA não permite, rapaziada, eles são extremamente rígidos com questão de direitos autorais, então infelizmente a gente não vai poder postar essa parte do vídeo. A gente tirou o videozinho de análise e vai ficar apenas o vídeo de eu falando o que eu estou assistindo e comentando para vocês as minhas observações. Dessa maneira, eu convido vocês a abrirem uma segunda aba aí durante o vídeo, perfeito? Vou deixar o link aqui na descrição da partida que eu estou analisando e do minuto correto para vocês poderem sincronizar. Então, vocês abrem uma segunda aba, se você chegou até aqui, acho que vai melhorar muito a experiência se você puder fazer isso. Você abre uma segunda aba, sincroniza com o tempo que eu vou colocar ali embaixo para vocês, tira o som, deixa eu falando por trás e vai assistindo lá, porque vai facilitar muito para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Perfeito, rapaziada? A gente pede desculpas aí, infelizmente esse tipo de coisa acontece e a gente não tem controle sobre. Vamos tentar contornar nas próximas vezes para que não tenha essa dor de cabeça também, perfeito? Então eu vou deixar aqui na descrição, mas é muito fácil de encontrar aqui no YouTube mesmo, no YouTube da TNT Sports, vocês encontram esse vídeo, tá? Entre Manchester City e RB Leipzig, a partida completa pela Champions do ano passado, 22-23. Perfeito? O link tá aqui na descrição, a minutagem também, para vocês poderem sincronizar. A gente pede desculpas mais uma vez e bora que bora dar play aí, vamos continuar com a análise. Tamo junto. Seguindo com o vídeo, rapaziada, vocês vão ver aí um minutinho de jogo, o City vai sair jogando com o seu goleiro, ele já abre no zagueiro, a marcação do Leipzig sobe aqui, eu já vou parar. Ó, para vocês entenderem bem o exemplo que eu dei há pouco, né, da questão da rotação dos jogadores do Fluminense, sem guardar posição para criar a superioridade numérica, como o City cria essa superioridade numérica, mantém seus jogadores nas posições, só apenas havendo troca entre esses jogadores, né? O próprio posicionamento que o Guardiola encaixa os jogadores já cria superioridade numérica nas zonas que ele entende, por isso é tão importante essa divisão em zonas no jogo posicional, tá? Para criar essas superioridades. E aqui claramente, nesse momento que eu parei o vídeo, vocês conseguem perceber a estrutura posicional do City. A gente tem o Akanji aberto aqui na lateral direita da área, enquanto o Ederson está com a bola participando da saída, ele faz muito. Lá na lateral esquerda da área, ali em cima no vídeo, a gente consegue ver o Rubem Dias, o segundo zagueiro, o líbero, e aberto, quase colado à linha lateral na ponta esquerda ali, o Ake, que é o terceiro zagueiro, né? Ele abre ali para facilitar nessa saída de bola, enquanto a gente vê se aproximando pelo meio os dois volantes, Stones e Rodri. Então aqui a gente já consegue ver a base da estrutura posicional do City, que é o 3-2, né? Além dos outros 5 jogadores que a gente vai ver mais à frente. Aqui embaixo, no cantinho do vídeo, bem no final da imagem, dá para ver o De Bruyne também, que é a base direita aí do box, né, do quadrado que faz essa formação no meio campo. Do outro lado, provavelmente algum Gundogan, que não está aparecendo na imagem, mas conforme a jogada for progredindo, vocês vão ver ele se aproximando. Vou soltar o vídeo aqui. Aí você percebe que o City vai construindo, mas os jogadores se preocupam sempre em manter o posicionamento. Aqui já dá para parar de novo para vocês verem. Ó, novamente, o Akanji pela direita, o Rubem Dias centralizado, o Ake lá em cima no vídeo do lado esquerdo, o box no meio campo, Rodri e Stones próximos à linha da bola, o Kevin De Bruyne
se aproximando aqui para ajudar, e o Gundogan ali mantendo esse quadrado do meio campo, e o Haaland também que se aproximou aqui para ajudar. Mas novamente, rapaziada, mantendo a estrutura, os 3 atrás, os 2 volantes, os 2 meias e o centroavante que se aproximou aqui para poder ajudar na construção. Soltando o vídeo novamente aí, viu, rapaziada? O City vai rodando a bola, vai buscando as superioridades que cria com esse posicionamento. Aqui acho que o Rúben Dias até escolheu errado, podia ter jogado ali com o Stones, mas o City vai progredindo, vai trocando passes, você percebe que a estrutura vai se mantendo, os jogadores às vezes até trocam de posição, ó, como agora. Muito importante você ver agora, nesse momento. O Haaland tentou o passe, a bola desviou no jogador do Leipzig, eu vou encerrar o vídeo por aqui, ela saiu. O Haaland está aberto na ponta direita, o De Bruyne centralizado como meio campista e o Bernardo Silva, que normalmente é o ponta direita, é o ala nessa formação, ele está no lugar do Haaland, ou seja, o Haaland caiu para a direita e o Bernardo Silva fechou pelo meio para poder cada um ocupar o espaço. Na jogada anterior, no pause anterior que eu dei, a gente viu o Haaland fazendo fechando pelo meio para ajudar na superioridade. Aqui a gente vê o Bernardo Silva. Então você sempre repara isso nos times do Guardiola. Os jogadores vão trocar de posição, mas os mesmos posicionamentos vão estar mantidos independente do jogador que tiver ocupando ele, certo? Encerrando aqui a transmissão. Foi só para vocês terem um exemplo aí do que eu tô falando, rapaziada. Então, basicamente é isso. Essa é uma grande diferença aí entre os estilos de jogo, embora tenha suas semelhanças também, como priorizar a posse de bola e o passe. E por que eu acho que isso vai fazer muita diferença, rapaziada? O City, pelo menos não me recordo, até porque o estilo de jogo do Fernando Diniz ele é muito único. Não consigo puxar nenhum outro time que pratique esse jogo aposicional no futebol mundial. Então o City nunca enfrentou um time com essa proposta de jogo. Vai ser muito interessante ver como que o Guardiola vai ajustar a pressão alta do Manchester City para marcar o Fluminense. Porque como os jogadores do Fluminense não guardam posição, se o Guardiola quiser marcar a saída de bola do Fluminense, ele vai querer para tomar a bola do Fluminense no campo de ataque, ele vai precisar que seus jogadores não guardem posição na hora de marcar, né? Então eu acredito que o Guardiola vai optar por uma marcação mano a mano. Ele mesmo já disse isso em uma palestra que ele deu na Argentina lá atrás, na época que ele ainda era técnico do Barcelona, ou quando ele tinha acabado de sair do Barcelona, que ele teve um ano sabático ali em 2012, 2013. Mas nessa palestra ele disse que o jogo de futebol há de se tomar riscos, há de se dizer vamos ver quem que é melhor em alguns momentos, e esse é o caso da teoria da marcação homem a homem, que eu acredito que o Guardiola vai optar por fazer para pressionar o time do Fernando Diniz, né? Normalmente os times do Guardiola pressionam fazendo as coberturas, então quando salta um jogador para pressionar o portador da bola, ele salta fechando essa linha de passe, outro jogador ocupa o lugar dele na pressão. A ideia é você fechando as opções de passe, pressionando o jogador da bola para ele se livrar da bola, e usando sempre as laterais, né, os lados do campo como um marcador também, porque não deixa de ser, né, uma vez que a bola passa pelas linhas, pelos limites do campo, o jogo para. Então é nisso que consiste o perde-pressiona do Manchester City, a pressão alta do Manchester City e dos times do Guardiola no geral, que eu acho que vai ser um pouco diferente nessa final contra o Fluminense, porque para marcar o time do Fernando Diniz na saída de bola é necessário você fazer uma marcação homem a homem. Do contrário, esse aglutinamento de jogadores que o Fernando Diniz proporciona vai criar superioridade, ele vai conseguir escapar da sua pressão e vai pegar o seu time em transição defensiva, o que é muito perigoso quando você vai enfrentar um time do Fernando Diniz, porque tem jogadores contundentes, tem jogadores rápidos e que querem exatamente isso quando tentam sair. Em contrapartida, vai ser essencial, e é aí que está a chave do jogo, como eu disse, porque eu acredito que o Guardiola vai optar por essa marcação-pressão, e os jogadores do City sabem pressionar muito bem, talvez o City seja o time que melhor pressiona no mundo. Então vai depender muito do desempenho do Fluminense na saída de bola. A gente sabe que a saída de bola do Fluminense é treinada exaustivamente, a grande maioria das vezes dá certo, mas cometem erros, porque eles saem em situações muito extremas, eles procuram sair por baixo, e faz parte da filosofia do Fernando Diniz correr esses riscos, então vai ter que estar muito encaixado, tudo muito bem treinado, os jogadores vão ter que estar num dia muito bom, porque isso faz parte também. Então o primeiro toque vai ter que estar afinado, domínio, os toques de primeira, o posicionamento, tudo isso vai ter que funcionar muito bem, porque se a saída de bola do Fluminense estiver comprometida, se o City estiver
conseguindo ganhar esse duelo, eu acredito que a chance do City abrir uma vantagem muito grande no jogo é alta, porque esse cenário do City pressionar a saída de bola do Fluminense a gente vai ver bastante. Tá? Eu aposto que esse vai ser um dos cenários que mais vai se repetir durante a partida, o City tentando roubar a bola do Fluminense no campo de ataque. Ou seja, o Fluminense tentando sair do seu campo de defesa por baixo, com o City pressionando. Eu acredito que esse cenário vai se repetir diversas vezes durante a partida, e se o Fluminense não executar muito bem essa saída de bola, vai perder muitas bolas em posições críticas do campo, com jogadores mal posicionados. Muitos jogadores do City no campo de ataque são jogadores efetivos. O City não vai desperdiçar, então acredito que se o City vencer esse duelo, se o Fluminense não estiver bem e o City estiver bem nesse aspecto, existe uma grande chance do City vencer e vencer bem a partida, tá? Com uma grande quantidade de gols de diferença. Se o Fluminense conseguir executar bem a saída de bola, eu acredito que que o jogo seja mais lá e cá, embora entenda que independentemente do quão bem o Fluminense jogue, é um favoritismo muito grande para o time do Manchester City por conta da qualidade técnica dos jogadores. Perfeito, rapaziada? E para finalizar o vídeo aqui, já falei de tática, já falei das minhas projeções, que eu acredito que vai ser da partida. Vou deixar um dado aí com vocês que reflete o que eu espero dessa partida, né? Um dado estatístico aí que eu pego pelo SofaScore, sempre uso o SofaScore aí. É um grande aplicativo para a gente pegar as estatísticas, né? Muito bem difundido. Que é a questão de posse de bola e passe por partida do Manchester City e do Fluminense na temporada, para vocês terem uma ideia como são times que priorizam isso e como vai ser uma batalha muito interessante pela bola na sexta-feira, rapaziada. O Manchester City, aqui eu tô pegando dados do Manchester City na temporada atual, 23-24, que se iniciou em agosto desse ano. Dados da Premier League, do próprio Mundial de Clubes, que começou essa semana, tanto pro Fluminense quanto pro Manchester City, e da UEFA Champions League pro Manchester City, e pro Fluminense, o Brasileiro desse ano, a Libertadores desse ano, e o jogo do Mundial de Clubes. O Manchester City possui uma média de posse de bola entre todas as partidas que fez nesses campeonatos de 69%, ou seja, mantém uma média de 69%, é muito, por partida, uma média de 676 passes por jogo, com 92% de aproveitamento de passes, ou seja, é um time que toca muita bola, que mantém muita bola e que é muito preciso, rapaziada. O time do Fernando Diniz também não fica muito atrás, possui uma média de posse de bola entre esses campeonatos que eu citei de 62%, que é uma posse de bola altíssima também, e há que se considerar que o Fluminense joga, além de ter jogadores que, comparado com o Manchester City, são tecnicamente inferiores, joga os campeonatos que o Fluminense disputa tem uma qualidade de gramado muito pior que a Europa, e muitas vezes o jogo aqui no Brasil ou na América do Sul, ele não favorece o time que quer jogar, porque é um jogo que para muito, tem muita falta, como eu disse, gramado ruim, então acaba prejudicando aí, mas o Fluminense mantém uma posse de bola altíssima de 62% por partida, uma média de 513 passes por jogo com 88% de aproveitamento, aí é uma diferença de 4% em aproveitamento de passes, e eu acho que o Fluminense vai ter que estar muito afiado, vai ter que ter um aproveitamento até superior se quiser ter alguma chance contra o Manchester City, porque como eu disse, se errar na saída de bola, meu amigo, vai ser um baile do Citão. Fechou, rapaziada? Passei por todos os pontos que eu queria. Diz aí se você gostou, diz o que você achou do vídeo, o que você acha que vai ser do jogo, se você concorda com a minha análise, se você discorda, o que você enxerga aí dessa partida, perfeito? Que se vocês gostaram do modelo do vídeo, mais uma vez, não se esqueça, mesmo se você não tiver gostado do vídeo, se você tiver achado o vídeo uma bosta, deixa seu like mesmo assim, porque ajuda pra cacete o canal, se inscreve, compartilha com os amigos, deixa seu comentário, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, @FullClubismoFC, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Perfeito, rapaziada? Esse foi mais um episódio do Quer Dizer, dinizismo versus guardiolismo. Vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira, viu, rapaziada? Forte abraço pra vocês, tchau, tchau, tamo junto.